Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste canal. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje para partilhar da palavra de Deus nesse quinto domingo da Páscoa, o qual nos chama a reconhecer Cristo como verdadeira videira e nós como ramos que precisamos permanecer nele para dar frutos. O evangelho de hoje está localizado em João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Se tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, Jesus resgata uma imagem muito cara para a história de Israel, a imagem da vinha ou da videira. A vinha, a plantação de uva, a videira é a planta, a árvore específica. Ora, já no Antigo Testamento nós encontramos diversos textos nos quais Israel é apresentado como vinha. Mas de um modo especial a gente tem ali o profeta Isaías no capítulo 5, que recorda Israel como uma vinha ingrata, a vinha que o Senhor esperava frutos bons, frutos doces, mas que acabou produzindo frutos ruins. É dentro dessa realidade, então, ou melhor, a partir dessa realidade, que Cristo se apresenta como a videira verdadeira, aquele que dá os frutos esperados pelo Pai. É assim que ele se apresenta. Nós estamos diante da última autoproclamação. É a última imagem que Jesus se aplica a si mesmo a partir da expressão eu sou. Muitas vezes ao longo do evangelho ele vai dizendo eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esta é a última forma como ele se apresenta. Eu sou a videira. Por outro lado, ele nos diz que o Pai é o agricultor. O Pai é aquele que cuida, é aquele que ampara, é aquele que protege a vinha. E dentro dessa realidade nós vislumbramos a graça de Deus que vem ao nosso socorro para que de fato nós possamos dar frutos. Jesus então fala de uma relação fundamental entre ele e aqueles que o escutam, seus discípulos, de um modo que ele é o caule, ele é a videira e nós somos os ramos. A finalidade da nossa vida cristã é que nós possamos dar frutos, os frutos desejados, esperados por Deus. Porém, para que esses frutos de justiça, de amor, de misericórdia aconteçam de fato na nossa vida, nós precisamos estar unidos a Cristo. Somente em Cristo nós de fato realizamos a nossa missão cristã. Por Cristo, com Cristo e em Cristo é que nós devemos então buscar essa concretização da nossa vida cristã, que se visibiliza nesses frutos esperados. Porém, para darmos esses frutos, precisamos permanecer. O verbo permanecer aqui possui uma carga teológica muito grande.
é expresso praticamente 7 vezes, justamente para assinalar a insistência do autor sagrado para nos dizer: permanecer significa habitar, significa lançar raízes, significa estar fixo, somente com as nossas raízes fixas em Cristo, com o nosso coração ancorado no coração dele, é que nós vamos dar os frutos desejados pelo Pai. Porém, para que esses frutos aconteçam, se faz necessário aquela poda, aquela purificação, que é feita justamente por meio da palavra. A palavra é o instrumento purificatório do Pai, essa palavra que é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, e que vem ao nosso encontro para que nós possamos de fato fazer a vontade do Senhor. Por fim, ele nos sinaliza ainda 2 coisas muito importantes. A primeira: sem Cristo nada podemos fazer. Tudo é feito a partir dele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por outro lado, ele ainda nos lembra no último versículo: nisto o meu Pai é glorificado. 2 coisas, 2 formas de glorificar ao Pai: dar os frutos por ele desejado e nos tornar discípulos. Em síntese, o que nós somos chamados é a viver de fato a nossa vocação de videira ou de vinha do Senhor, mas sempre atrelado a Jesus Cristo. É Ele a videira verdadeira e nós devemos reconhecer o nosso lugar de ramos. Precisamos então dar os frutos desejados, esperados pelo Pai. De um modo especial, precisamos nos tornar cada vez mais discípulos do Mestre Jesus, vivendo no seu amor, que é a seiva vital desta relação da vinha e dos ramos. No amor de Cristo é que nós daremos os frutos esperados pelo Pai. Lembrando sempre, sem Ele nada podemos fazer. Que Cristo Jesus, videira verdadeira, nos ajude a realizar a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que esse Cristo Jesus nos abençoe nesse domingo, nesse 5º domingo da Páscoa. Deus nos abençoe e guarde sempre.